Paz do Senhor, bom dia. Há um texto que está saltando dentro da minha alma essa manhã. Estava aqui no meu devocional aqui com Deus aqui, e há um texto que está fluindo aqui dentro de mim. Atos capítulo de número 10, quando Pedro vai até a casa de Cornélio. No versículo 44, a Bíblia diz que enquanto Pedro falava estas palavras, falava sobre Jesus, a casa de Cornélio é cheia do Espírito Santo, e o povo ali foram cheios do Espírito Santo. Os gentios foram cheios do Espírito Santo. Esse povo que foi cheio do Espírito Santo não eram judeus, eram gentios. Mas o que está saltando dentro da minha alma aqui essa manhã é porque quando Pedro foi chamado para ir à casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio já havia ou já tinha uma vida de oração, de consagração, de jejum. Então, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, já havia um ambiente de adoração naquele lugar. O Senhor aparece a Cornélio, mandando que ele chamasse Pedro. Assim ele foi, mandou chamar Pedro. Pedro, onde estava, veio, só que antes de Pedro vir para a casa de Cornélio, a Bíblia diz que Pedro ainda teve uma visão quando sentou à mesa, enquanto preparavam para se comer. Deus deu a Pedro uma visão. Pedro ficou meio duvidoso diante daquela visão, mas quando os enviados por Cornélio chegou a Pedro, Pedro recebeu a palavra do Senhor que era para ir com eles. E Pedro foi. Mas o que está saltando dentro da minha alma aqui essa manhã é a questão do ambiente, que Cornélio já havia preparado um ambiente. Cornélio já tinha uma vida de oração, e estava de jejum, conforme ele disse para Pedro: eu estava de jejum quando o Senhor apareceu a mim, estava consagrando a minha vida. E isso está mexendo demais comigo, porque o ambiente de adoração já estava preparado, um ambiente para Deus se manifestar com o seu Espírito já estava preparado. O ambiente para Deus descer e se manifestar já estava preparado antes mesmo de Pedro chegar àquele lugar. Eu acho que falta em nossos cultos isso, gente. Pessoas que se preocupam. Pessoas que se preocupam com o ambiente em que ele vai descer, antes dele descer. Pessoas que se preocupam em ter e possuir a presença de Deus no ambiente, orando, tendo uma vida de oração, de busca, E aí a Bíblia diz que quando eles chegam na casa de Cornélio, Cornélio disse: olha, diga-nos qual é a palavra que vocês têm aí, divida a palavra conosco. E Pedro começa: a palavra que ele nos deixou é essa. E aí ele começa a falar sobre Jesus. Passou pelo batismo de João, que João pregava, anunciando o Evangelho. Aquele que fora morto e ao terceiro dia ressuscitou, estando ele conosco em vida após a sua ressurreição. E aí entra o versículo 44, gente. E ainda Pedro pregava essas palavras, 9 versículos mais ou menos. Quando se chega no 10º versículo, que Pedro está falando sobre Cristo. A mensagem de Pedro era Cristo. E enquanto ele pregava essa palavra, caiu. A minha versão aqui diz que caiu sobre eles. Enquanto Pedro prega, o Espírito desce.
Não existe avivamento que não comece com a palavra. Por meio da palavra, não existe. Avivamento que começa sem a palavra não é avivamento. Tem que ter a palavra inserida de alguma forma. Movimento sem a palavra não é avivamento. Movimento sem a palavra não é avivamento, gente. E esse versículo aqui está saltando aqui. E enquanto Pedro pregava, e enquanto Pedro falava, e enquanto Pedro falava essas palavras, que palavra? Cristo ressuscitado ao terceiro dia e apareceu a nós em vida. Pedro estava falando isso, aquele que veio à terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E enquanto Pedro falava essas palavras, caiu o Espírito Santo. E Pedro havia levado um grupo de pessoas com eles. E a Bíblia diz que esse grupo de pessoas ficava maravilhado porque eles estavam falando línguas. Glória a Deus. Os gentios estavam falando línguas. O Espírito caiu naquele ambiente. Encheu aquele ambiente de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, que eles estão cheios do Espírito Santo falando línguas. Pasmem, mas há um detalhe aqui, irmão. Há um detalhe aqui. Versículo 48. Nos diz que eles não eram batizados nas águas. Mas eles já tinham sido cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E no versículo 48, Pedro manda que eles fossem batizados. Em nome do Senhor. Aleluia. Não existe avivamento sem a ministração da palavra, sem a manifestação da palavra. Não existe. Que essa manhã você possa ser inundado por essa mensagem. Que nessa manhã você possa ser alcançado por essa mensagem. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.